prestar USP Direito e FGV Direito São Paulo ao mesmo tempo. Você quer entrar no mestrado ou no doutorado e você está querendo prestar esses dois seletivos ao mesmo tempo. Esse vídeo vai servir para te ajudar a organizar aí a sua cabeça em relação a esses dois seletivos. Eu acho que é a situação mais comum do pessoal de São Paulo, ou o pessoal que quer vir para São Paulo, é prestar esses dois. Por quê? O momento deles normalmente é bem parecido até, o seletivo, e a gente tem a questão de que a FGV Direito São Paulo tem aquela bolsa, né, que eu até tenho um vídeo que eu acabei de gravar aqui, que deve sair no canal, assim, perto desse vídeo também, que é a bolsa, né, que na verdade é uma isenção da mensalidade da FGV Direito São Paulo. Então os dois programas são basicamente gratuitos, né, são em São Paulo, presenciais, mas gratuitos. Então normalmente o pessoal acaba prestando esses dois. São programas muito concorridos, muito interessantes, então, enfim, vou aqui nesse vídeo te mostrar como organizar a sua cabeça em relação a esses dois seletivos. Antes de mais nada, só para me apresentar brevemente, eu sou a Tati Guimarães, eu sou mestra pela FGV Direito São Paulo, eu sou mentora e sócia aqui na Dama Acadêmica, que é essa empresa que vai te ajudar aí nesse seu seletivo ou na sua jornada acadêmica, construindo artigo científico, até, né, construindo a sua pesquisa do mestrado, do doutorado, defendendo, enfim. A gente te ajuda aí a navegar a sua carreira acadêmica com mais segurança e acolhimento. Mas enfim, vamos falar sobre esses seletivos e por que normalmente o pessoal presta junto, né? O que acontece? As inscrições, elas são mais ou menos no mesmo momento, a gente tem um edital que sai perto um do outro, né? A prova acaba sendo bem parecida, né, assim, em relação à data, mas não o formato. A gente tem a fase dos seletivos são muito parecidas. Então, a gente tem primeiro as inscrições com o envio de documentos, não o projeto. Isso já é uma característica muito específica desses dois. Normalmente, a gente tem que entregar o projeto na inscrição, mas para a FGV e para a USP, a gente não precisa entregar esse projeto. A gente entrega só depois. Depois do quê? Depois de passar na primeira fase, que é essa prova de conhecimentos específicos. Cada instituição tem o seu perfil de prova, então realmente são provas bem diferentes, com bibliografia bem diferentes. A USP tem bibliografia por departamento, é uma bibliografia bem pesada. A USP já tem uma prova bem mais tranquila aí de passar. Mas a gente tem também aquela questão de vagas, né? Você não só necessariamente tem que tirar uma nota boa acima de 7, mas você tem que se classificar em relação ao número de vagas. Então, cada edital tem a sua proporção, 3,5, 2,5, há um número de vagas totais que vão abrir aí nesse mestrado, no doutorado. Então, normalmente o pessoal tem que ter uma nota elevada, e isso é a primeira barreira de entrada muito chata desses dois seletivos. Conheço pessoas que prestaram os dois e não passaram nos dois na prova, porque realmente seletivo a gente aprende a fazer. Raramente é de primeira que a gente passa, a gente precisa ter essa resiliência, né? E tentar, tentar, tentar. Eu tenho até um vídeo falando sobre o não você já tem, a gente tem que ir atrás do sim. Mas enfim, a gente tem uma segunda fase que aí sim é a avaliação do projeto. Normalmente a gente tem esse momento de você entregar o seu projeto junto com uma produção acadêmica ou algo do tipo, a depender desse edital, e você entrega esse seu projeto depois de sair a nota da prova, né? Se você passou ou não passou. Normalmente você não sabe a nota que você tirou, mas você, né, consegue saber se você passou ou não passou, se você foi convocado aí para essa segunda fase. Normalmente, esse momento entre saber se você passou e entregar o projeto é curto. Então, por isso que eu sempre falo, para esses dois seletivos, você já tem que começar a pensar no projeto cedo. Depois eu vou falar sobre o cronograma deles, mas bota isso na cabeça. Antecedência é chave especificamente quando a gente está prestando dois seletivos, tá bom? Mas enfim, a gente tem uma terceira fase, que é a fase de entrevistas. Claro, na USP, a depender do departamento, depender do orientador que você está prestando, sim, você presta por orientador na USP, na GV não. A depender do orientador na USP, então você às vezes tem até uma segunda prova, às vezes a gente tem uma prova oral, uma entrevista um pouco diferente, depende do orientador. Você tem que olhar lá no edital, na parte, na verdade, que sai o número de vagas por orientador, lá para o meio do seletivo, você consegue ver esse edital paralelo que eles têm, assim, às vezes tem até um site do orientador, dá uma olhadinha nisso.
Mas enfim, a gente tem então essa terceira fase que é a comunicação, digamos, com esse orientador ou orientadora. Na FGV, uma banca que vai estar lá fazendo a entrevista com você. Na USP, normalmente é só o orientador que está falando com você, às vezes aplicando essa prova, às vezes só conversando com você. Então é isso, né? Os nossos seletivos, eles são muito parecidos, né? A ordem deles são parecidas. O timing atualmente já deu uma desmembrada. Antigamente era muito parecido. Teve um ano, se eu não me engano, que teve até uma coincidência de data que foi bem perigosa. Eu acho que, não sei se foi a prova, ou envio do projeto, ou entrevista, enfim, alguma coisa assim foi bem casada. Eu fiquei preocupada naquela época. Mas atualmente eles já desmembraram um pouco, eu acho que a FGV já deixou um pouquinho mais para frente. Inclusive as inscrições da FGV foram abertas até o comecinho de agosto. Antigamente era em julho. Então eles já estão dando essa mudança, assim, uma mudada aí no cronograma para deixar menos concorrido aí assim essa sua agenda. Mas daí a gente precisa dessa organização. Como a prova da USP ela é muito perigosa, digamos, de você não passar, porque ela tem uma bibliografia muito grande, a depender do seu departamento, você tem que escolher muito cedo qual é o departamento que você vai fazer e já começar a estudar no começo do ano, idealmente, assim, as soon as possible, né? A ZAP. Porque realmente é muita coisa para você ler e você tem que começar a pensar no projeto também cedo, porque tem aquela questão, né, de que você sabe que você passou só muito em cima da hora de prestar aí, na verdade, submeter seu projeto. Então, a gente precisa colocar no papel, olha os seletivos anteriores, porque as duas instituições têm os editais publicados, né, do ano anterior, no mínimo, da USP tem de vários anos, então você consegue comparar. Mas você coloca aí a sua agenda, bota assim, né? Vamos abrir aí um Excel ou um papel, pega aqui do seu lado, tem um papel aqui com caneta, coloca assim. Quando que são as inscrições dos dois? Quando que é a prova dos dois? Tem prova de proficiência? USP tem, FGV não. Então bota isso também no papel. A prova da USP, ela é diferente, ela não é dentro do seletivo do direito, a prova de proficiência. Ela é paralela, então é um outro edital, dá uma olhadinha nisso para você não perder esse prazo. Enfim, coloca aí quando que é proficiência, quando que é a prova, quando que é o projeto, quando são as entrevistas. Organizando isso, planilhando isso de qualquer jeito que você quiser, papel, Excel, você começa a entender esse seu cronograma, você consegue montar um plano de ação em relação a esse cronograma. Ah, eu quero o departamento de administrativo, que eu sei que tem uma prova assim, a bibliografia é gigante. Então, dá uma olhadinha na bibliografia, vê o que normalmente se repete a cada ano, já começa a estudar no começo do ano, sabe? Você olha a prova da FGV, você não tem como acessar a prova como a USP, mas você tem como acessar a bibliografia que sempre sai no edital. Dá uma olhadinha, a bibliografia é bem tranquilinha. Então, normalmente eu recomendo de você estudar mais perto da data da prova, não precisa estudar tão cedo. Então, ao invés de você estudar para a prova da FGV, você começa a pensar no projeto. Começa a fazer aquele diagnóstico que a gente sempre fala, que a gente tem 15 mil vídeos aqui que a gente fala sobre como construir um projeto. Dá uma olhadinha nesses vídeos, começa a usar o nosso método, se quiser, né, contar com o nosso apoio, manda aqui mensagem no WhatsApp ou vê nossos links aqui embaixo. Mas começa a usar o nosso método para construir um projeto aos poucos, porque a gente recomenda de você usar uns 3, 4 meses aí para construir um projeto sem correria, sem vir à noite. Por isso que a nossa mentoria normalmente tem 6 meses, porque a gente gosta, assim, de dar esse tempinho, essa gordurinha aí pra pessoa, porque a vida acontece, né? Por exemplo, eu tô prestando doutorado esse ano, achei que eu já ia estar inscrito com o meu projeto agora, e ele nem começou a ser escrito. Então é normal, a gente demora. Então é isso. Como a gente sabe que a gente demora, usa essa antecedência que você tem, já que você quer prestar no ano que vem ou no ano seguinte até, e faz esse cronograma para você ir fazendo isso aos poucos, para você construir aos poucos seu projeto, para você construir aos poucos esse estudo para a prova. E sim, os projetos são diferentes. USP e FGV são instituições muito diferentes. Você não consegue usar o mesmo projeto, inclusive a FGV tem um formato, um modelo específico, você tem que indicar 3 orientadores, você tem que justificar o porquê que você está prestando em Direito de Desenvolvimento, que, né, é a grande área da FGV. Na USP, você tem que submeter um projeto específico do orientador, basicamente. Então, fazer esse diagnóstico do LAT, tudo mais que a gente sempre fala.
Enfim, dá uma olhadinha no que a gente fala, porque você consegue fazer esse diagnóstico diferente dos dois e você consegue sim usar um tema parecido, uma ideia parecida, mas são projetos diferentes, perguntas de pesquisa diferentes, metodologias diferentes. Então, cuidado com isso. Inclusive, a gente tem uma mentorada que está entregando aí os dois projetos ao mesmo tempo pra gente. É muito legal ver isso, né? Ela tá prestando FGV e USP, a Gabi. Ela tá, assim, com a mesma ideia, assim, de tema, mais ou menos, mas especificamente o orientador da USP e 3 pessoas aí da FGV, ela tá realmente fazendo projetos muito diferentes entre si, e é muito legal ver esse processo ser feito ao mesmo tempo. Às vezes você não dá conta de fazer ao mesmo tempo, então se você quiser fazer um de cada vez, faça, mas pensa num cronograma. Quero usar fevereiro não, porque a gente vai pular o carnaval, né? Então, março, abril, maio para um projeto, junho, julho e agosto para o outro projeto, sabe? Assim, pensa nisso, foca nisso, faz esse cronograma e, claro, conta com a gente se você quiser ajuda aí para construir seu projeto no ano que vem aí, ou começar agora a se organizar, porque a gente tem sim um curso que te ajuda a ter essa introdução à lógica do seletivo, porque a gente sabe que é muita coisa para você dar conta. Então, quanto mais cedo você começar a entrar em contato com esse conteúdo, dá uma olhadinha em todos esses vídeos nossos do YouTube, porque a gente faz isso aqui de graça, de qualidade para você, porque a gente sabe, né, que é muita coisa. Então, vamos aos poucos, vamos se aproximando aos poucos, mas com essa confiança, né, com essa estratégia aí de um plano de ação com antecedência, que eu sempre falo que é chave aqui em qualquer seletivo, mas especificamente USP e FGV, é a melhor coisa você se preparar muito cedo para conseguir fazer isso sem correria. Combinado? Qualquer coisa, manda mensagem aqui, manda no comentário que a gente responde. E eu convido, claro, a dar like para ajudar a gente, se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muita gente a construir essa comunidade, a manter aqui esse canal vivo, que a gente faz tanto esforço para poder fazer esse canal com vocês. E é isso, eu sempre vou te convidar para conferir os nossos links aqui embaixo, mandar mensagem pra gente. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!